Olá, boa noite. Você que nos acompanha no nosso podcast Arara em Foco, mais uma vez o nosso muito obrigado por você estar com a gente nesse momento em mais uma edição. Hoje, uma edição especial. Segunda-feira, tradicionalmente o nosso podcast todas as quintas, mas uma exceção hoje, numa segunda-feira, estamos aqui para falar de um assunto super especial. Vamos falar do atendimento, educacional especializado AEE, Você que está acompanhando a gente, tá sempre ligado, e também sobre as ações do Setembro Verde. Ao nosso lado aqui a professora Judite, seja bem-vinda mais uma vez aqui com a gente, para participar e trazer, claro, as informações que todo mundo está ansioso também para acompanhar. Boa noite, Judite. Boa noite, Inácio, boa noite a todos. Estamos aqui para intensificar essa luta e essa fala pela inclusão da pessoa com deficiência e também para divulgar também o nosso trabalho no atendimento educacional especializado, não só como ação de inclusão, mas como ação social que atende a toda a população e todos os alunos que estão matriculados no ensino regular do município de Arara. A você que está acompanhando a gente, você pode também mandar a sua mensagem através do nosso YouTube, tá certo? E você que tem um contato pode também mandar através do nosso... Tá certo? Através também do nosso canal no WhatsApp, tá certo? Olha, inicialmente, Judite, muita gente não sabe o que é. Então eu queria que você explicasse o que é o atendimento educacional especializado. O atendimento educacional especializado é uma atividade que está dentro da modalidade da educação especial, onde oferece atendimentos tanto pedagógico, psicopedagógico e outras atividades que promovem o desenvolvimento de habilidades e competências para as pessoas com deficiência. E essas deficiências elas não são restritas só a um grupo, mas a todas as pessoas com deficiência, seja ela visual, que são as sensoriais, visual, auditiva, as deficiências físicas e também as deficiências intelectuais. E o atendimento, ele vem promover, através de recursos e através também de intervenções, tanto pedagógicas, sociopedagógicas, para que essas crianças tenham mais possibilidade de desenvolver as habilidades que as professoras no ensino regular estão propondo para elas. Então, o AE trabalha juntamente com a educação básica, em paralelo com elas, para que assim as habilidades que a professora não consiga desenvolver em sala de aula, o AE vem ajudar. Lembrando também que o AE não é uma sala de reforço, Ela não vem para essa questão de reforço, mas também vai trabalhar essas questões, as especificidades, exatamente isso, as especificidades que as deficiências impõem a essas pessoas. Por exemplo, tem crianças que têm dificuldade na oralidade, então o AE vai desenvolver atividades pedagógicas, psicopedagógica, sociopedagógica, para que essa criança aprimore a sua fala, e consiga se comunicar em todos os campos sociais. Claro que isso dependendo também das condições e também dependendo da deficiência, Por exemplo, também numa pessoa que tem deficiência auditiva, Ela não consegue falar perfeitamente, então a gente vai usar a língua de sinais ou, dependendo, se for cega, a Libras, que é também responsabilidade também do AE, dar esses recursos e essas... mostrar novos caminhos de aprender, Porque lembrando que a gente trabalha com pessoas com deficiência e não com deficiente, porque entende que deficiente é pessoa que não sabe nada, E todo mundo sabe alguma coisa, Não existe ninguém que não saiba nada. E desde muito tempo, as pessoas com deficiência foram vistas como incapazes, E a gente vem mostrar que eles têm capacidade de aprender, mas dependendo da especificidade, Eu não vou pedir um cadeirante que ande, Já que ele foi diagnóstico com deficiência física. Então, eu vou dar outras formas, outras maneiras que ele aprenda, se locomova, por exemplo, usar a cadeira como recurso e ensinar ele a usar a cadeira a seu próprio favor. Hoje, especificamente aqui na cidade de Arara, quais são as pessoas que poderão ser atendidas pelo... Todas as pessoas com deficiência, Todas. Temos a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que impõe e legitima esse direito da criança ser atendida pela educação especial, e o AE vem fazer isso. Então, nós temos diversas deficiências, tanto no ensino
público e tanto privado, por causa que como o privado ainda não oferece esse atendimento, o município tem a obrigação de atender, de receber essas pessoas também, que eles são contribuintes, né? Então, ele tem o direito de aprender e o AE é para ao longo da vida. Enquanto ele necessitar, o AE vai estar lá. Então, nós temos hoje matriculado 48 pessoas no AE, né? E isso também, desse campo, a gente também faz avaliação diagnóstica para verificar se há alguma dificuldade de aprendizagem e também para ver se há uma deficiência. Por exemplo, há uma queixa da professora, né? Primeiro, a professora tenta entender por que a criança não aprende, né? O jovem não aprende e ele não desenvolveu nenhuma habilidade e ele tem comportamento atípico, né? Entendendo que existe, que a sociedade colocou que tem um grupo típico, né? Que é aquele que age tipo, normalmente, mas não existe ninguém normal. E também tem aquele grupo que tipo, foge desse padrão que a sociedade entende como normal, que não tem. Aí quando a professora identifica, né, o AE, aí ela convoca a mãe. Se há uma aceitação de primeira, né, com a mãe, então a mãe vai automaticamente vir nos procurar. Caso não há, a professora nos procura, a gente tenta dialogar, conversar para ver essa avaliação. Se caso a gente identifica essas especificidades, que é do campo de uma deficiência, seja ela intelectual, física e sensoriais, aí a gente faz essa triagem, que pode ser de 1 mês, 3 meses, depende muito da situação. E a gente faz essa avaliação e faz um relatório com hipótese, né? Se é ou uma pessoa com autista, ou uma pessoa autista, ou uma pessoa com deficiência intelectual, ou é uma deficiência auditiva, e também, ou se é uma pessoa com altas habilidades, que também não é uma deficiência, mas é um público também do AEE, que nós temos crianças também com altas habilidades. E dentro disso, a gente vai tentando, né, atender a toda a população, mas tempo das possibilidades que o município tem hoje, né? Nós já evoluímos bastante, né? Começamos o ano passado, o AEE. Esse ano, graças a Deus, estamos com mais público, mas por causa que foi feito um bom trabalho junto com a professora Lucélia, deixando bem claro também, juntamente também com a Secretaria da Educação, juntamente com a equipe pedagógica, porque sem elas a gente não consegue desenvolver um bom trabalho, e também com a gestão das escolas. Porque se a gente não tiver essa parceria, que a gente chama rede de apoio para o AE e também rede de apoio também para as crianças, né? Se a gente não tiver essa rede de apoio, também não evoluir, né? E também com a parceria da educação, da Secretaria da Educação, que nos dá suporte para que a gente possa crescer, né? Aí, voltando à tua pergunta, nós temos matriculado 48, nós temos 50 sendo atendido, porque 2 estão na triagem, nessa observação, já faz algum tempinho. E se caso aí encontrar algumas especificidades dentro desse campo da deficiência, a gente vai buscar ajuda, que é a parte que a Aline vai falar, que é a gente chamar essa rede de apoio para comprovar aquilo que a gente está identificando, sabe? Por causa que o AE não dá ele não dá um laudo, porque a gente não é uma equipe médica, quem dá o laudo é a equipe médica, né? E aí a gente orienta os pais, né? Muitas vezes quando o pai não tem condições, porque muitas vezes essa deficiência é hereditária, né? Pode ser vindo de uma mãe, né? Ou de avó e coisa do tipo. E quando é hereditária, a gente vê que aquela mãe não tem condições, não vai saber buscar subsídio para ajudar o seu filho. Aí a gente chama a assistente social, vai ao campo da medicina para nos ajudar a dar suporte para essa mãe buscar o laudo, né? Aí quando encontra com o laudo, a gente matricula efetivamente e começa a fazer os atendimentos de acordo com as possibilidades de aprender daquela criança, né? Porque cada um tem uma forma de aprender e cada um tem um gosto diferente, né? Uma especificidade diferente. É muito interessante, né? O processo de ensino-aprendizagem, porque cada um aprende do seu jeito, né? E cabe ao professor do AE identificar esse jeito de cada um, né? E por isso que para cada criança a gente faz um plano. Para cada criança a gente tem um plano. Nós temos 50 alunos, 50 planos a gente faz toda segunda-feira para cada criança. A professora do ensino regular, né, faz um plano para toda criança. Para todos. Né? A gente faz 50 planos e cada criança a gente prepara um recurso, né? E muitas vezes o recurso pode até usar para a mesma pessoa, no entanto os objetivos é diferente, né? Por exemplo, você tem uma caixinha de letras, para um é identificar, o outro é para a questão da trabalhar a oralidade, o outro é para a questão da leitura, né? E assim vai.
Justamente me gera também uma dúvida, eu acho que também quem está em casa, o atendimento é só para o pessoal da parte infantil ou tem também do ensino médio? Não, ao longo da vida. A gente tem desde da creche até o ensino fundamental dos anos finais, que é o 9º ano, o médio, que é responsabilidade do Estado. O Estado também não nos procurou, mas se o Estado procurar, né, a gente tem a obrigação de receber, mas segundo a legislação, o Plano Nacional, a Lei Brasileira de Inclusão e... esqueci o nome da outra legislação, quando eu lembro eu te falo, é obrigatório cada escola, né, ter sua sala de AE, no entanto, acima de 7 alunos, né? Se ela tiver 7 alunos, ela tem por obrigação a instaurar a sala do AE, né? Por conta que a gente fez parcerias, porque a gente só tem uma sala de AE no município para atender toda a rede, que está no Maria do Carmo Alves de Moraes, onde a direção é Maria Aparecida, com coordenação de Ilza e Joséane. No entanto, né, a gente viu que, claro, com o apoio da Secretaria de Educação, viu que na Escola Maria do Carmo Castro, que é um ensino integral, né, tinha mais do que 7 crianças com deficiência. Então, a gente fez uma extensão para que essa criança não viesse para a sala, porque a gente, eu não sei, é na Rua Epitácio, ali perto de onde vai para Cacerengue. Na Epitácio Pessoa, né, finalzinho. Isso. Aí, para que essas crianças não se locomovam, já que o ensino é integral, né, e fosse sobrecarregar uma outra secretaria, que é a Secretaria de Transporte, que já tem uma demanda muito grande, e na qual eu deixo bastante elogio, que nunca nos fala, é o secretário de Transporte. Ele sempre está dando assistência, sabe, principalmente na questão de saúde. E ele, para não sobrecarregar mais ainda, a gente fez o seguinte, a gente foi atender essas crianças lá no ensino integral. A gente pede licença à professora, pede 45 minutos ou 1 hora, dependendo da criança, para fazer o atendimento a cada um. Do mesmo jeito fizemos no Luzia Laudelino, juntamente com a direção, dona Lucinete, na qual nos dá um apoio muito grande. E na segunda-feira nós estamos lá, na segunda e na sexta, claro, em horários opostos, para atender essas crianças, porque uma boa parte vem do sítio. Tem um adolescente que vem de Barra Salgado. Longe, né? A extremidade do município, né? Isso, é mais ou menos 1h15, sabe, para ir aí para essa criança, essa adolescente sair do atendimento, né, ou sair do ensino regular, ir em casa e voltar, é um estresse muito grande, já que ele já passa por diversas situações por causa das especificidades de sua deficiência, né, a gente o que é que faz? A gente se adapta à nossa realidade. Então a gente vai até essa criança, até esse adolescente, tira um pouquinho da aula. Por exemplo, tem dia que a gente pega uma aula de português, tem dia que a gente pega uma aula de matemática, né, uma aula de história, faz o atendimento e em seguida ela volta para a sala de aula, para que ela não vá e volte, né? E também para não sobrecarregar a outra secretaria. E assim a gente faz com todos os alunos do Luzia. E também porque quando a gente entende assim, quanto mais próximo o atendimento for da criança, do adolescente ou do jovem, melhor é para a professora do EI fazer as intervenções pedagógicas. Porque quando eles chegam, vamos supor, as crianças que vêm do sítio, né, algumas que estudam no sítio e vêm para a rua, por exemplo, ela chega mais ou menos de 1 hora, chega uma de 1 hora. Aí para que essa criança se concentre, se acalme, né, seja receptível à professora do EI, demora mais ou menos 15, 20 minutos. O atendimento ela é no máximo 1 hora, porque segundo os especialistas, principalmente da parte neurológica, entende que no máximo uma pessoa típica consegue se concentrar, né, diretamente 1 hora, no máximo 45 minutos, né? Isso é uma pessoa típica. Imagina uma pessoa atípica, né, que é uma pessoa com deficiência, né? Então aí, para que não haja tanto esses transtornos, a gente tenta se adaptar à realidade primeiro do aluno, para depois a gente começar as intervenções. É um pouquinho complexo, mas que no final é satisfatório, né? Principalmente quando os pais veem as fotos, os vídeos pelo menos, não importa se, vamos supor, a mãe estava chorando porque a criança conseguiu pegar no lápis, né? Enquanto muitas vezes a gente consegue fazer tudo e tá reclamando, né? Ele conseguiu pegar no lápis, e outra, por causa que é uma criança autista não verbal, mas ela conseguiu falar a palavra não quero, a frase não quero.
Isso para os pais foi, claro, mas também é um trabalho intensivo de exploração da oralidade, com bastante recurso ilustrativo e também com bastante atenção, carinho e acolhimento, né? Acolhimento. Muita gente prepara um plano bem legal, com recurso bem legal, mas a criança não está receptiva àquele recurso, então você tenta se adaptar a ela para que assim ela tenha empatia, sabe, pela situação. Estamos aqui no nosso podcast Arara em Foco. A conversa é com a professora Judite. Ela é especializada no atendimento educacional, né, especializado aí, e está falando um pouco, né, desse atendimento. A gente está vendo que é quase como um trabalho de mãe, né, uma segunda mãe. E aqui eu quero deixar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente, a nossa amiga Fia Medeiros. Ela diz aqui: a elas minha gratidão. A Virgínia Duarte deixando o seu boa noite aqui, também deixando um abraço para a equipe da sala do AE. E a Maria Aparecida, ela diz: boa noite, as meninas Judite e Lucélia vêm fazendo um belo trabalho na sala do AE. Então, AE, uma das perguntas que eu ia fazer também, Judite, e eu acho que você praticamente respondeu, mas eu vou fazer a pergunta. Tem assim, de certa forma, um trabalho antes que você faz, você disse aí, com os alunos, mas há também um preparo do professor para fazer um atendimento? Tem também um preparo antes, uma formação para poder fazer esse atendimento? Tem, sim. Para ser professor do AE, primeiro tem que ser formado em educação inclusiva, né? Eita, desculpa. Só ficar mais próximo um pouquinho. Obrigada. Tem que ser formado em educação, tem uma especialização, né? Primeiro tem que ter pedagogia, né? Porque a pedagogia é o campo que dá possibilidade, né, de desenvolver um bom trabalho em relação ao ensino-aprendizagem, né? Também ele pode ter ser professor de específica, né, como linguagem, matemática. No entanto, ele tem que vir acarretado com essa especialização, né? Ou pode ser psicopedagogo, que é no meu caso, e também pode ser uma professora com especialidade em atendimento educacional, especializada na perspectiva inclusiva, que também é o meu caso. Ou pode ser um pedagogo com outra especialização. Por exemplo, tem a especialização em Libras, em Braille, em pessoas autistas, em pessoas com deficiência intelectual e assim sucessivamente, sabe? Ele tem que estar envolvido nesse campo da inclusão e também ser uma pessoa, ser um profissional com empatia, né? Porque muitas vezes a gente se forma, mas no entanto não se identifica com a área, né? Tem que se identificar, porque não é que é um trabalho árduo, né? Porque todo trabalho, dependendo da situação, ele é árduo, né? Mas é um trabalho mais minucioso que você não vai trabalhar dentro do campo da coletividade, sabe? Dentro do aprender coletividade. Vamos supor, preparar um plano, né? Um plano de atendimento com intervenções e dentro daquele para um grupo. Não, eu vou fazer um plano para atender especificamente aquelas especificidades que a deficiência o coloca, né? Por exemplo, eu vou preparar um plano de Braille, né? Que a gente tem um aluno que ele é cego, a gente também prepara a aula de Braille, mas só é para aquela criança, porque os outros não precisam, sabe? Temos 4 crianças de Libras, né? Com atendimento em Libras. No entanto, cada atendimento em Libras é diferente de cada um, porque tem um que só tem a deficiência auditiva, o outro já é surdo, sabe? E o outro, além de ter a deficiência deficiência auditiva, ele também tem TDAH. Tá entendendo? Então, por isso que é um trabalho minucioso, não menos ou mais importante do que o ensino regular, porque sem o regular nós não conseguimos, porque a inclusão de fato acontece na coletividade, mas é necessário tirar a criança de vez em quando da coletividade, fazer essas intervenções para devolver a coletividade e ele consiga interagir e socializar dentro daquele campo de coletividade que é a sala de aula, né? Então, porque a inclusão, de fato, ela acontece no campo aqui, ó. Quando eu estou sozinho, eu não estou incluído, eu estou ou segregado, né? Ou excluído, né? Ou então inserido dentro de um espaço. Mas a inclusão acontece quando eu consigo dialogar com vocês aqui e vocês conseguem compreender e vocês se adaptam, e nós nos adaptamos à necessidade de cada um, né?
né? Por exemplo, você tem suas dúvidas, né? Eu tenho minhas dúvidas, e assim nós tiramos as nossas dúvidas. Isso é inclusão, né? Que também chama da empatia, né? E cada um tem uma forma, e respeitar o outro é a primeira forma de incluir. Importante, né? Às vezes, justamente antes, hoje não, até tem um pouco do esclarecimento, mas as pessoas eram colocadas de lado, né? Que chamava segregação ou exclusão. Tiravam, não queriam. Hoje isso aí já vem mudando. Você, justamente aí, tem alguma dificuldade, justamente em alguns pais, alguns familiares, em aceitar justamente que seus filhos tenham esse atendimento? Hoje nós não temos tanto, sabe? Porque no início a gente começou só com 18 alunos, né? Porque a maioria dizia que... Vamos voltar um pouquinho a história, né? Porque desde de muito tempo entendeu que a pessoa com deficiência era uma pessoa inútil, né? Na qual foi se espalhar o capacitismo por muito... Ainda se espalha, né? Ainda tem pessoas que divulgam, né? Teve um período aí a gente vinha avançando bastante no processo de inclusão, mas durante um período de 4 anos a gente recuou, né? Onde vieram defender a escola especial, né? A escola especial é importante, mas a inclusão não acontece na escola especial, né? Não sei se você conhece o Instituto do Cego, né? A FUNAD também tem uma escola dentro de lá também, tem outras escolas que chama a escola especial. Mas a escola especial, quando nós convivemos só dentro dos iguais, isso é segregação. É como se você, homem, né, cis, vivesse só com homem cis, né, não conseguisse conviver comigo. Isso é segregação, né? E a exclusão é quando você nem pertence a um grupo igual a você e nem aos diferentes, né? Então, a LBI veio ilustrar todas as outras legislações que a inclusão acontece dentro da coletividade e dentro das nossas diferenças. Certo? Aí pronto, aí por isso que o Setembro Verde é tão importante, porque ele vem desmistificar essas ideias que nós não somos capazes de aprender, principalmente as pessoas com deficiência, né? E também para entendermos também como a pessoa dentro daquela especificidade, né? Ou dentro de um espectro, ou dentro de um transtorno, ou dentro de uma deficiência se comporta, para assim, né? A gente deixar de ser excludente, né? Deixar de ser capacitista e ser também, como é que eu posso dizer outra palavra? Excluir mesmo, sabe? Então, primeiro vem um conhecimento. Aí quando a mãe tem esse conhecimento, né? Ela consegue, vamos supor, incluir o aluno, o seu filho dentro da sociedade. No entanto, o capacitismo faz com que muitas vezes, você proteja demais, né? Você esconda demais pensando que está protegendo. Mas quanto mais você proteger a criança com deficiência, tipo assim, não deixar ele pegar no copo, dar comida na boca, sabe? Muitas mães tratam como um bebê. Quanto mais você infantilizar, essa criança tem menos possibilidade de desenvolver. Então a E vem também trabalhar também com a família, pois que a gente também trabalha em parceria, como eu falei anteriormente, com a assistência social, para que a assistência social também nos ajude a conscientizar essa família. Mas, no entanto, assim, muitas das nossas crianças, principalmente as com deficiência intelectual, tem a questão hereditária. A mãe, né, ou alguém da família tem essa deficiência, e assim também a gente dificulta um pouquinho o diálogo. Por isso que o Setembro Verde vem dizer assim, para a sociedade e para os pais, que toda pessoa, seja ela com deficiência ou não, ela tem capacidade de aprender. E o lugar dela é onde ela quiser. Claro, aí vamos supor, mais que uma pessoa com deficiência intelectual de suporte 3, né? Muitas vezes ele não consegue estar em sociedade, mas ele vai conseguir, se você fazer as intervenções, as terapias, né? Principalmente as terapias psicopedagógicas, né? Se fizer desde o início, quanto mais o diagnóstico precoce, antecipado, né? Né? Antecipado, e começa desde pequeno, mas ele terá a possibilidade de viver em sociedade, né? Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, o Instituto do Cego promoveu um dia de empregabilidade dentro do Setembro Verde, para empregar todas as pessoas com deficiência que querem trabalhar, também existe também essa, né? Você também tem que querer, para estar no campo. E
Muitas das vezes você só vê o cadeirante, né, dentro das empresas, ou com deficiência no braço, né, ou com deficiência auditiva, mas o número de pessoas com deficiência intelectual que foi empregado, né, que foi feita a ficha, foi muito grande, né, principalmente os Down, né, a pessoa com síndrome de Down, ele tem uma deficiência intelectual, porque a idade cronológica, não sei se vocês sabem, mas a idade na deficiência intelectual, o que acontece? Temos a idade cronológica, que é aquele, né, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e temos a nossa idade mental, né? Aí, tipo, a idade mental não acompanha a idade cronológica. É como se você sempre tivesse uma idade menor, sabe? Agisse com uma idade inferior com aquela que você tem. E no Instituto SEC foi empregado várias pessoas. Então, se as intervenções foram feitas desde cedo, né? E você dá possibilidades dele aprender, que é o caso do AE, ele vai dar possibilidade dele aprender. Ele pode ser inserido no mercado de trabalho ou em qualquer canto que ele queira estar. Importante isso, né? Porque muitas vezes o pessoal, a própria família, às vezes, tem a dificuldade, mas às vezes ele mesmo se sente, vamos dizer assim, constrangido de tentar procurar. Então isso tem que não isolar seu filho ou algum familiar, mas procurar para que ele tenha convivência social normalmente. E muitas vezes eles são isolados, não é nem porque o pai quer ou a mãe quer, é pela própria sociedade. Porque imagina, você é pai, né? Imagina você, pai, tem um filho com deficiência, aí você vai no posto de saúde, um exemplo, aí seu filho não é bem recepcionado, seu filho é visto como inferior, né? Já se olha com um olhar estranho, assim quando chega, né? Isso, tem medo do seu filho, né? Por exemplo, um período desse a gente presenciou, mas eu tenho medo dele. Eu disse, você deve ter medo de uma cobra, né? Que pode ter um veneno, né? De um assaltante, mas com uma pessoa com deficiência, né? E principalmente as pessoas autistas, que ela, de vez em quando, ela tem crises emocionais, ela tem estereótipos e ela tem crises sensoriais, na qual ela muitas vezes ela consegue, dentro dessas crises, ela não consegue agir, ela acaba lhe machucando, não porque ela quer, porque ela não consegue se controlar, né? Tipo como... Não que ela esteja em uma crise de raiva, tipo nós, né? Típico. Muita gente tem uma crise de raiva que a gente acaba, né? Falando besteiras e depois se arrepende. E se arrepende. Então, ele não consegue se controlar naquele momento. E o que é que você vai fazer? Deixar passar e acolher. Não adianta. Assim, não você tem medo de outro ser humano, é sinal que você é menos humano do que aquele outro ser humano, né? E principalmente com as pessoas autistas, né? Dentro daquele campo, daquele espectro, você ter ações capacitistas, que a gente chama capacitismo, né? Preconceituosa, só porque ele está agindo diferente, né? E começa por exemplo, a gente vê muitos relatos, dizer assim, ele é doido, né? Usa uma palavra muito forte, né? Agressiva. Isso. Ou então ele é anormal, né? Ou então trata eles como excepcionais, né? É meu anjo azul, é meu bebê, é meu... Tipo, porque amor demais, muitas vezes, impede de você fazer com que o outro desenvolva, né? Mas você tem que só dar o suficiente, nem amor demais, nem amor de menos. Todo mundo que tem o suficiente, tipo um copo de água, né? Se você encher demais, né? Ele transborda. Tem que colocar sempre o suficiente. Então, a gente tenta conscientizar também os pais, né? Conscientizar a sociedade. É por isso que durante o Setembro Verde a gente propôs um itinerário literário sobre inclusão, com a parceria também da Sala do AE, junto com a diretora do AE, que é a Aparecida Silva, juntamente com a coordenadora Ilza e Joseane, e com a parceria de Mônica. Dessa vez a gente teve a parceria dela. O ano passado a gente não conseguiu por diversas complicações de logística, sabe, que ir para o sítio é meio complicado e foi um período de chuva, mas esse ano a gente conseguiu a parceria, deu muito certo, foi muito interessante, foi um trabalho muito proveitoso, conscientizar os pequenos, né, da inclusão, e conscientizar a escola da importância da inclusão, né, e que aquela criança passe a pertencer àquele processo de ensino-aprendizagem, que aquela criança passe a pertencer ao planejamento daquele professor,
que aquela criança passa a pertencer àquela comunidade, porque é o primeiro passo para incluir. Primeiro incluir na família, né? Depois na escola, porque é a escola que vai abrir portas para o mercado de trabalho, para a sociedade e outras diversas instâncias na qual ele queira pertencer futuramente. Você está acompanhando o nosso podcast Arara em Foco, um bate-papo hoje interessante sobre atendimento educacional especializado. Participando com a gente aqui, a Virgínia disse: professora Judite, destaque um pouco aí sobre a inclusão para os alunos com H e SD. Altas habilidades e superdotação, né? Também é um campo também que do AE, né? Onde esse público também é público também do AE. É um campo bem interessante de se estudar, mas também desafiador, porque a pessoa com altas habilidades ou superdotação instiga o professor a pesquisar, né? E muitas vezes a gente não tem esse suporte, porque, não sei se vocês sabem, a nossa sala de AE é de suporte 1, a gente não tem ainda de suporte 2, mas a gente já tem proposta junto com a escola Maria do Carmo Alves de Moraes, junto com o Censo, né? Conseguir essa de suporte 2, né? E conseguir mais professores, porque, no entanto, no momento a gente só tem que abraçou essa causa, a professora Lucélia, que é tão importante, e eu nesse campo, a gente precisa abraçar. Aí as pessoas com altas habilidades, a gente deixa um pouquinho a desejar nós, por causa que nós não temos tantos recursos, mas a gente faz o possível para atender, que a gente na sala, com a criança com altas habilidades, o jovem, a gente não trabalha muito com transposição didática, a gente fala mais sobre enriquecimento curricular, porque a pessoa com altas habilidades, ela é uma pessoa com o cérebro adulto, ela é o inverso da pessoa com deficiência intelectual, né? A deficiência intelectual é um cérebro imaturo, na pessoa com altas habilidades ou superdotação, é uma pessoa com um cérebro mais maduro, quando estiver sempre à frente, né? Aí, não sei se vocês já ouviram, essa criança parece um adulto, né? Tem sempre esse ditado, né? Certo, parece um adulto. Então, mais ou menos isso, sabe? Aí ele tem esse cérebro bem avançado, no entanto, ele sente uma compulsão por conhecimento, né? Eu comparo com a obesidade, sabe? Mas não é uma comparação exatamente precisa para isso, mas é como se ele tivesse compulsão por saber, né? E quando ele está dentro de um espaço que ninguém o entende, ou dentro de um espaço que ele já sabe de tudo aquilo, ele se sente excluído e começa a agir de forma diferente, ou com agressividade, ou ignorando, ou saindo dentro do espaço, ou fazendo de tudo para chamar a atenção, para dizer que aquele assunto ele já sabe, para que eu vou aprender, né? É por isso que eu costumo dizer assim, quando você em sala de aula, você é professor do ensino regular, que diz assim, esse menino é muito inquieto, é muito danado, mas ele é muito inteligente, né? Ele é muito agressivo, mas ele é muito inteligente. Já é o primeiro ponto para a gente investigar se ele tem altas habilidades. E as pessoas com altas habilidades, a gente tem que desmistificar que as pessoas com altas habilidades não é bom em tudo não, certo? Ele é bom em uma área, ele pode ser até bom em duas áreas, né? Linguística e matemática, pode ser, por exemplo, a gente tem um aluno que a gente já conseguiu encontrar 3 áreas de conhecimento que ele é bastante na oralidade, que faz parte da linguística, né? No entanto, ele tem um pouquinho de dificuldade, a coordenação motora dele não é muito boa, a letra não é muito bonita. No entanto, ele tem uma aquisição linguística muito ampla, melhor muitas vezes do que eu. De vez em quando chega com umas palavras, eu disse, meu filho, deixa eu olhar aqui no dicionário. Dá pesquisada. Por exemplo, sobre o conhecimento sobre ciências naturais, sobre o campo do universo, né? A gente tem um aluno que a gente vai promover com ele uma exposição sobre o universo. Aí eu pensando que eles vão sistema solar, né? Que é um assunto de 5º, 6º ano, sistema solar, os planetas, não, vamos pesquisar o buraco negro. Sabe? Aí, coloca você dentro de um campo que, assim, é interessante para você, né? Mas é um campo desafiador porque você não foi formada em biologia, né? Aí você tem que chamar outros parceiros, né? Para lhe dar um suporte, para você, assim, fazer o enriquecimento curricular, que não é uma intervenção pedagógica, sabe?
você vai dar mais coisa para que ele se alimente daquele saber e depois lhe devolva de uma forma, da forma que ele acha melhor, ou através da escrita, através da oralidade, ou através de maquete, dependendo da especificidade do aluno, sabe? Mas é um campo que a gente precisa, Lucélia e eu, a gente andando pelos municípios, a gente identificou muitas situações parecidas. E eu acredito, se a gente fizesse uma triagem com as queixas que os professores fazem, principalmente com aquele aluno, ele é muito danado, mas ele é muito inteligente, olha que ele me surpreende. Se a gente fosse fazer essa triagem, a gente encontraria diversos alunos com outras habilidades. Eu encontrei no sítio Poço do Gado. É Poço do Gado, gente? Né? Não. Barra do Salgado. Barra do Salgado, lá perto de Pilões, né? Se eu não me engano. Lá perto de Pilões. Uma criança com 4 anos já está num nível alfabético, lendo, né? Gosta de conviver com crianças maiores, porque os pequenos ela não se interessa, já está né? Já está com um pensamento mais... Isso. E aí a gente faz na hora do lanche, ela sentada e batendo um papo com o menino do 5º ano, as crianças do 5º ano. Aí a professora, olha, é muito inteligente, ela faz isso. Vamos fazer uma triagem com essa criança, né? A gente precisa. Por exemplo, lá num sítio ali que entra aqui perto do Serrote, tem uma escola ali, depois do Serrote subindo. Não tem uma escola ali depois do Serrote, não tem? Você entra ali. Isso, lá em Lagoa de Pedra, né? Isso, Lagoa de Pedra. Aí a professora falou que uma criança do infantil, se eu não me engano, é do pré-1, já está lendo igual um aluno do 2º ano. Isso já é um indício, né? Mas a gente precisa investigar. Eu acredito que se a gente fizer uma triagem ali, né, a gente consegue identificar diversas pessoas com altas habilidades no município, né? Na qual a gente precisa também, é necessário também uma formação inicial para esses professores, né? Explicar o que é altas habilidades de superdotação, apresentar hipóteses de intervenções primárias, né? Que é a qual quem identifica primeiro isso é o professor, para assim a gente fazer essa triagem. Importante. Ter respondido um pouco e inclusive a FIA pediu também que você falasse mais um pouco sobre a questão do aluno com deficiência, né? Agora, porque a gente tem diversas deficiências, sabe? Assim, ela... Deixa eu ver aqui rapidamente o que foi que ela especificou aqui. Intelectual, né? Pronto, já. Antes de eu mandar aqui também um abraço aqui pro Everaldo, tá deixando aqui o abraço para vocês. Meus parabéns aos profissionais que dão uma relevante contribuição no âmbito educacional, especial aqui no município de Arara, e também a Socorro Vandevem. Eu acho que eu falei o nome certo. Boa noite, profissionais de mão cheia, diz aqui ela também, viu? Obrigada. Pronto, sobre a deficiência intelectual, porque existe, quando a gente fala deficiência, né, existem diversas, né, intelectual, a sensorial. A intelectual vai desde os transtornos e do espectro, né, como o autismo, a deficiência intelectual, né? E temos outras que a gente chama, que a gente coloca dentro das deficiências ocultas, né? Ou deficiências não visíveis, né? Que chamam as intelectuais. E temos as deficiências sensoriais, que é a auditiva, a visão, né? Também temos pessoas que não têm acessibilidade do tato, não sei se você já sabe, que pessoas que se queimam e não sentem a dor. Não sente, né? Existe essa também. E também temos as deficiências físicas, né? E dentro desse campo tem as deficiências múltiplas, que é aquela que tem dupla condição. Ou é deficiência auditiva e é deficiência física. Ou tipo, tem além tem a intelectual e tem TDAH, coisa do tipo. E também temos também as pessoas autistas com altas habilidades. Esse que é o campo mais desafiador para a gente, que a gente precisa estudar bastante, né? Ler diversos artigos e pesquisa atualizada, né? Por causa que ele tem dupla condição, porque além de ser autista, né? Ele tem uma alta habilidade, que na maioria o pessoal chama de hiperfoco, né? Aí nós temos que adaptar todo o currículo ao hiperfoco dele, né? Por exemplo, um aluno que tem hiperfoco em matemática, a gente tem que trazer a linguagem para a matemática, tem que trazer a ciência para a matemática, tudo adaptado à questão do raciocínio lógico, matemática. É bem desafiador. Mas sobre a deficiência intelectual, né? A gente trabalha com a transposição didática, né? A gente traz
o repertório do ensino regular, traz para a sala do AE, junto de um plano, juntamente com o professor. A gente traz esse repertório e tenta adaptar às necessidades do aluno. Por exemplo, por exemplo, no ensino regular tem diversas áreas, né? A área da linguagem, a área da matemática, tal. Mas eu vejo que o aluno precisa melhorar na coordenação motora, na interação. Então, tudo aquilo que vem do ensino regular, eu vou adaptar à interação. Para que dentro daquele campo eu trabalhe com aquele conteúdo, mas o objetivo é a interação. Mas lá no ensino regular pode ser, por exemplo, aprender as 4 operações, né? A aprender os gêneros textuais, coisas do tipo. A gente trabalha naquele campo a interação. Por isso que de vez em quando a gente faz o atendimento dentro de uma coletividade, mas dentro dessa coletividade é dentro do campo que um é parecido com o outro, sabe? A gente traz 5 ou 6 crianças, naquele dia marca com os pais para 5 ou 6 crianças e ali trabalhar a interação, né? Porque nós sabemos que quanto mais o aluno consegue interagir com o outro, mais facilita a inclusão dele dentro do espaço, porque ele vai se impor, aprender a se impor dentro daquele espaço, vai aprender a colaborar os seus direitos, né? E também vai aprender a falar sobre o preconceito que ele sofre, né? Porque muitas das vezes a criança sofre tanto preconceito, tanto bullying dentro da sala de aula, por não saber se expressar, por não saber interagir, os pais não acabam sabendo, nem os próprios professores, sabe? Por isso que é muito importante, primeiro, trabalhar com os professores, dialogar com eles, porque eles são a parte mais, os professores da sala regular, porque eles são a parte mais importante desse processo de inclusão. Então, um trabalho que já vem, não é só com, vamos dizer assim, a pessoa específica, mas tem um trabalho familiar, trabalho com os profissionais, tudo para que no final o resultado seja positivo. Por isso que a gente briga, a gente fala briga assim, mas luta pela rede de apoio, sabe? Por isso que eu elogiei bastante o secretário de transporte, por causa que ele já dá essa rede de apoio, para se uma pessoa precisar ir ao médico, ele tem prioridade nessa questão, é muito importante, né? Porque sabemos que hoje a pessoa com deficiência, né, principalmente a intelectual, ele tem prioridade, ele não é preferencial, ele é prioridade em qualquer instância, seja numa fila para um médico, né, seja em um posto de banco ou para ser atendido, ele tem prioridade, por causa que quanto mais rápido ele for o tempo de ausência daquela rotina, melhor será o atendimento dele. Por exemplo, as pessoas com deficiência intelectual, eles são muito avessos a sair da rotina, sabe? Ele tem todo aquele cronograma, acordar, né? Almoçar, tudo aquilo. Quando sai daquela rotina, né? Por exemplo, ir ao médico é sair da rotina. Se ele demorar, o tempo de espera para pegar o carro, o tempo de espera para ser atendido, pode gerar um transtorno, uma crise que pode durar dias, pode ocasionar situações desconfortáveis tanto para o pai, né? Ou situações desconfortáveis para todo mundo ali que está ali dentro. Então, quanto melhor ele tiver acessibilidade, nesse campo a gente chama acessibilidade atitudinal, né, que está lá na LBI, quanto melhor for essa acessibilidade, menos ele terá a possibilidade de sair em crise. Estamos aqui falando com a psicopedagoga e professora Judite da Silva Ribeiro, né, e falando justamente sobre, né, o atendimento educacional especializado. Já por aqui também a assistente social, né, Aline Virgínia Bandeira de Souza, daqui a pouquinho vai falar com a gente também, trazer mais. Mas, Judite, tem mais alguma coisa aí, mais alguma informação que você queira trazer antes de eu fazer o convite aqui para a Aline também participar? Eu gostaria de enfocar um pouquinho na minha fala sobre o Setembro Verde, né? É um mês. A gente conhece o setembro com outra cor. O amarelo, ou aí, em relação à doação de órgãos, né? Isso. Então, justamente vamos trazer essa informação que muita gente não tem esse conhecimento também dessa ação, né? Isso, no setembro intensifica, né? Essa luta não é só no mês de setembro, mas no mês de setembro intensifica, onde todas as pessoas com deficiência, seja ela sensorial, física
ou intelectual, eles se juntam para promover, né, para dar visibilidade a eles, porque muitas das vezes, né, Inácio, nem sempre é os pais que escondem os filhos, é a própria sociedade que tenta invisibilizar essas pessoas, né? Muitas vezes, não sei se vocês, a gente passa por um campo, a gente vê a pessoa branca, mas não vê a pessoa preta, né? Isso, a né? gente passa por um campo, mas a gente vê a pessoa típica, mas não vê a pessoa atípica, né? Mesmo você vendo, mas você não dá atenção. Então, eles vêm, né? Essa comunidade vem mostrar que eles existem, eles são pessoas tanto quanto outra pessoa, né? Tem os mesmos direitos, né? Tem uma condição na qual impossibilita muitas vezes de fazer alguma coisa, tipo andar, ouvir, mas ele tem possibilidade de desenvolver outras habilidades que vêm suprir essa deficiência, né? Por exemplo, ainda agora eu citei sobre o Braille, né? Ele não consegue enxergar, mas tem outra forma de ler o mundo, né? Existe outra forma. E também, além dessa conscientização, da inclusão, né, dessas pessoas em todas as esferas sociais. Não é só na escola. O AE, ele vai facilitar essa inclusão dentro da escola e também dentro da comunidade dele. Mas ele precisa muitas vezes sair dessa comunidade, né? Por exemplo, a gente vê muitas pessoas que vai ter atendimento médico lá em Campinas, né? Então ele precisa que essa inclusão não seja só na comunidade dele ou só na escola. Tem que ser em todas as esferas em que ele queira participar, né? Do mesmo jeito nós não queremos ser respeitados, né? Incluído, do mesmo jeito são eles, né? Então nós do AE temos a obrigação de ser militante, porque se ele não tiver uma rede de apoio, não for bem assistido lá fora, a gente não consegue fazer nenhuma intervenção pedagógica na sala do AE. Por exemplo, temos muitas crianças, ali, né, prova disso, ela vai falar bastante sobre isso, criança que faz o uso de medicação, né, agulhas de taxa preta, né, medicação que são essenciais para a concentração, né, e para, além da concentração, tipo, diminuir o número de crises, né, e outras coisas. Isso é da área médica, eu não entendo muito, mas faz uso. Mas quando essa criança não tem acesso a esse medicamento, nós não conseguimos fazer uma intervenção, né? Por exemplo, teve criança que não teve acesso ao remédio porque não tinha chegado, a gente não sabe dizer aonde vai chegar isso, né? Ela não tinha condições e também não tinha BPC para comprar. Essa criança não passou um mês sem remédio. Então foi um mês sem a gente conseguir, ele ia para a sala do AE, mas ela não conseguiu fazer nós não conseguimos fazer a intervenção. Então, por isso que a gente fala muito de rede de apoio. É necessário não só o secretário de transporte, que ele vem fazendo um trabalho excelente, na qual eu intensifico, a Secretaria de Educação também, e todas as secretarias estarmos juntos em relação a isso. Porque se o meu aluno não tiver essa rede de apoio fora, eu não vou conseguir, e tampouco a professora do ensino regular. A gente vê muita gente apontando o dedo para a professora do ensino regular, né? Uhum. A professora não inclui, a pessoa não sei o quê. Mas isso não é certo. Porque muitas das vezes essa criança está morando lá na comunidade, lá não sei aonde, o pai, o que ganha do Bolsa Família, só dá para comer, não tem BPC, e muitas vezes esse BPC é para alimentar 5, 6 pessoas. Não é isso? 5, 6 pessoas. Aí essa criança chega toda desestruturada na sala de aula, muitas vezes chega com fome, e muitas vezes chega sem remédio, aí vai culpar a professora. Isso é injusto, né? Para essa criança aprender, ela precisa de uma rede de apoio. Por isso que um dia desse eu fiz questão de citar a assistente social Aline, porque desde o ano passado ela já vinha paquerando com a gente conversando, e agora, em relação à saúde, vem sabe, se aproximando, porque esse aluno, quando tem essa assistência lá, né, aí eu digo, Aline, isso, né, precisamos disso. Quando a Aline faz esse atendimento bem legal lá, junto com o psicólogo, com o psiquiatra, eu consigo fazer um bom trabalho, e a professora do ensino regular também consegue, né? E a gente tem que pensar também, Inácio, que nenhum de nós estamos isentos de não ser uma pessoa com deficiência. Por exemplo, eu já faço uso de óculos, né, um grau bem elevado. Todos nós aqui podemos sair e sofrer um acidente, do nada ficar paraplégico ou tetraplégico, né? Ou perder uma perna, né? Não estou dizendo que a gente vai, mas estamos sujeitos a tudo, sujeito, né? A isso.
Ou, tipo, a gente tá andando de moto, nós andamos de moto, né? Caiu alguma coisa no olho e ficarmos cegos. Ou, do nada, estamos limpando o ouvido, do nada cai um bichinho lá dentro, ficarmos surdos. Né? Ou cai uma queda e ficar com deficiência intelectual. Né? Ter algum transtorno mental. Todos nós. Aí, por que eu, né? Típica, porque minhas faculdades mentais estão todas, assim, dentro de um parâmetro de que é normal, né? Mas por que eu vou excluir o outro? Só porque o outro tem uma deficiência? Então eu tô deixando de ser humano, né? Tô sendo desumano, né? Com essa situação, né? Porque principalmente a pessoa usa muito Deus, né? Jesus, para justificar as coisas. Ele foi a primeira pessoa que promoveu a inclusão dentro do contexto social. Ele não foi promover lá no cantinho dele, lá de oratória, não. Ele foi lá para a sociedade, né? E mostrar e dizer, ó, nós devemos amar o outro como ele é. Amar o próximo. Como assim mesmo, né? Como assim mesmo, né? Esse próximo, ele não disse que era branco nem preto, se era pessoa com deficiência ou não. Não foi? É o próximo, seja ele quem for. Então, assim, quando a gente vê, e olha que a gente ainda vê, sabe? Principalmente, por exemplo, eu fiz Lucélia hoje está fazendo, mas eu já fiz com Lucélia no curso na FUNAD. Aí você vai chegando, aí tá aquele pessoal, aí diz logo, tadinho, o bichinho, né? É doente. Né? Chama logo de doente, né? Como se fosse uma doença. Já bota aquela taja na pessoa ali, né? Não? Aí diz assim, eu sinto pena da mãe, diz logo assim, pena da mãe, coloca a mão lá embaixo, né? Agindo com capacitismo, assim, né? O que vai ser dessa mulher da vida, né? Como se ele não fosse um ser humano como a gente. Aí pronto, aí a gente queria intensificar isso, sim, também falar sobre acessibilidade. Nós avançamos socialmente, dentro do contexto geral, né, nacional, nós avançamos muito na acessibilidade arquitetônica, né, nós temos amplo, tudo isso. No entanto, nós regredimos na atitudinal, que é a acessibilidade atitudinal, que estava na EBI, que é essa questão de empatia, né, de promover a inclusão, de se colocar não só se colocar no lugar do outro, mas entender como o outro aprende, né? Acolher, né? E dar possibilidade, né? A gente avançamos na arquitetônica, mas a gente regrediu na atitudinal, né? Onde a gente, cada vez mais a gente vê o capacitismo sendo espalhado aí, principalmente pelas redes sociais, né? Usa a pessoa com deficiências ou com altas habilidades, na qual a colega aí colocou, como motivo de chacota, né? Ou de representação do que você não deve ser, né? Taxa aqui, ó. Você, né, coloca assim, né? Por exemplo, essa semana eu vi um negócio com síndrome de Down, uma professora no estado do Sul, gritando com uma pessoa autista, não sei se vocês chegaram a ver, né? Agredindo, dizendo e um vereador, né, do Rio Grande, Fortaleza, se eu não me engano, dizendo que autismo se cura com peia. Não sei se vocês chegaram a ver sobre isso, né? Qual é a condição de um humano dessa pessoa, né? E também a gente falar que essa rede de apoio não se estende só à saúde, não só à educação, não só a essas esferas que dão um direito, né? Mas também ao nosso poder legislativo, né? A gente elogia por essa possibilidade, né? A Prefeitura Municipal de Ararendá dando esse suporte para a gente crescer, mas a gente quer agregar também os nossos vereadores a essa luta, né? Porque possam abraçar a causa também, né? Isso, abraçar, e também crie leis municipais, porque ultimamente a gente se respalda só nas leis estaduais e nas leis nacionais, mas nós precisamos, né, criar leis municipais, na qual a gente tem essa defasagem, né? Porque também é novo a gente, né? É novo essa luta aqui, mas é uma luta de muito tempo atrás, mas que eu acredito que eles já, vou pensar assim, que eles acreditam, né, que já estão pensando sobre isso, que já houve alguns debates sobre isso, né? A gente chama também o Poder Legislativo, né, já que o Executivo já está fazendo, a gente chama o Poder Legislativo para também abraçar essa causa. E veja também, não só a pessoa com deficiência, a gente também precisa incluir, Inácio, é muito importante, incluir as mães, né? Por exemplo, essa semana eu escutei um relato que uma mãe não foi convidada para o aniversário da vizinha por causa que o filho não se comporta. Disse assim. Imagina essa mãe ouvir isso. Se a gente de fora já dói, né? Já dói, imagina. Imagina você que é pai ouvir, né?
Eu não vou chamar. É a mesma coisa, eu não vou chamar fulano porque é preto, não vou chamar fulano porque é mulher, vou chamar fulano porque é. Sabe? Né? Desse jeito. E escuta muita coisa, sabe? Tipo, e a gente precisa se humanizar e promover a acessibilidade atitudinal, né? Você está acompanhando o nosso podcast Arara em Foco. Vou pedir que o Frank solta aí 30 segundinhos do nosso intervalo rápido para a gente voltar também com a Aline. Assistência social vai aqui também dar a sua palhinha, falar mais. Judite, só vamos se adaptar aqui, não se preocupe, não vai sair, vai todo mundo para a imagem. Rapidinho a gente volta 30 segundos. Já estamos de volta, nossa segunda parte aqui do podcast Arara em Foco. Agora o nosso bate-papo é com a assistente social aqui do nosso município, Aline Virgínia Bandeira de Souza. Vou chamar de Aline, fica mais fácil, né? Senão eu não vou decorar o nome todo. Mas boa noite, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso podcast para trazer informações importantes para a nossa sociedade ararense. Boa noite, Inácio. Para mim é um grande prazer estar representando não só a minha classe, também nosso município, né? E trazendo esse trabalho de inclusão para as pessoas com deficiências. Justamente, a gente escutou aqui um relato muito, até de certa forma, emocionante da Judite, que é um trabalho árduo de vocês, porque tem que estar ali acompanhando diariamente. Mas, especificamente, como é o seu trabalho na assistência social justamente nessa área? Na assistência social, muitas vezes as pessoas têm muita dúvida qual é o trabalho do assistente social. As pessoas me perguntam muito isso. E a assistência social, a gente vai estar orientando, mostrando, defendendo os direitos daquelas pessoas que estão negligenciadas, que estão sendo marginalizadas. A gente vai lutar e conseguir os direitos daquelas pessoas e mostrar o caminho por onde ela deve seguir, trazendo orientações para as famílias, para os usuários, enfim, como é que eu posso dizer? Um grande leque tem, porque a gente não só trabalha não só com pessoas com deficiência, mas sim aquelas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, de miserabilidade, para garantir que ela tenha seus direitos conforme os direitos humanos. No caso, vocês aí estão sempre atentos a qualquer, como dizer assim, detalhe que a pessoa, não importa se é aquele da necessidade especial ou a pessoa comum, como o pessoal chama, mas na hora que precisa dos seus serviços, estão ali. Estamos ali para dar assistência social. Muitas vezes as pessoas pensam que a assistência social é caridade, e não é. A gente está garantindo o direito daquela pessoa, garantindo que ela tenha
uma qualidade de vida que todos, que garante no direitos humanos, né? E estamos lá, ainda existe muita mistificação de assistente social ser boazinha, ela ajuda, mas não, na verdade a gente está abrindo as portas, garantindo o direito e às vezes, o mais importante, orientando, porque às vezes eles não sabem o caminho a seguir, não sabem para onde ir. Muitas vezes as pessoas, infelizmente, não sabem como procurar um médico. Seu filho às vezes tem uma deficiência, Judite, mas você não sabe para onde ir. Onde eu vou correr? Para onde eu vou? Não sabe que o primeiro passo está ali na sua casa, todo dia, que é o agente de saúde. Que a gente pode encaminhar, fazer uma consulta com o médico da UBS e assim encaminhar para os especialistas, né? Justamente a falta de conhecimento. A falta de conhecimento. Infelizmente as pessoas são muito leigas. E nós estamos ali para fazer aquela orientação, mostrando, às vezes abrindo até as portas, né? Justamente, eu acho que uma das maiores dificuldades aqui em nossa cidade, até por ser cidade pequena, a falta de conhecimento, as pessoas acabam não conhecendo o seu direito. E muitas pessoas ficam privadas do seu direito, acabam sofrendo não só a vulnerabilidade, mas às vezes outras coisas mais. E justamente esse trabalho de vocês é importante para isso, né? Para isso. Justamente, existem pessoas, não só na nossa cidade, em todos os municípios, pessoas que passam anos e anos tentando fazer uma cirurgia e, por não ter condições, não faz. Passa praticamente a vida toda. E nós estamos aqui para mostrar que tem outros meios, tanto pelo nosso município, como também pela justiça, que é dever do Estado garantir esses direitos. E a gente consegue, até casos de medicações também, pessoas que têm que fazer uso de medicações muito caras, que às vezes não conseguem, não têm condições, até pelas condições financeiras, mas a justiça garante que você tem esse direito, que você ganhe esse remédio, entendeu? As pessoas muitas vezes não sabem disso e ficam prejudicadas. Já houve casos assim, justamente, de pessoas lhe procurando, que não sabia que rumo tomar e de repente assim ser encaminhado, seja de saúde, seja de condições financeiras, alguma coisa assim? Muitos casos. Praticamente, se eu posso dizer que 90%. E às vezes tem aquelas pessoas que têm conhecimento até na área e às vezes não sabem o rumo a tomar. Uma coisa interessante que eu achei interessante esses dias, muitas pessoas questionaram a questão do transplante do Faustão. E disseram que Faustão tinha pulado a fila de pessoas pelo fato dele ter condições financeiras. Mas, na verdade, as pessoas que falavam aquilo são pessoas leigas que não têm informação. Na verdade, o transplante não funciona dessa forma. Para se fazer um transplante, você tem que ter um tipo sanguíneo, como é que eu posso dizer? Uma questão de compatibilidade. Também tem a questão de peso, altura, tem que ser compatível. Então, se tem 300 pessoas, com essas compatibilidades, vai diminuir o quê? Para 3, 5. Mas aí tem a questão, se a pessoa está hospitalizada, se está um grau mais elevado da enfermidade, ela vai passar à frente. Então, teve muito essa questão de crítica no transplante de Faustão. E eu até tentei esclarecer até muitas pessoas aqui do nosso município que não é uma questão de pular, de fraudar o SUS, e sim é uma questão de compatibilidade. Aí é a questão, você vê como as pessoas sem o conhecimento falam uma coisa que não sabem. E é importante a gente estar orientando. Não com soberba, não é? Dizendo, eu sei e você não sabe. E sim, mostrando, orientando a forma que se trabalha. As pessoas criticam muito o SUS, mas eu digo, só critica o SUS quem nunca precisou do SUS. O que não sabe qual é a função do SUS. Nosso país, nós temos esse projeto que é belíssimo, que é o SUS, que em outros países não tem.
Nos Estados Unidos, se você ficar doente, se você não tiver condição para fazer o tratamento, você não tem o público. Então, você morre à míngua. E nós temos esse sistema que favorece tanto o rico como o pobre, o negro como o branco, o deficiente para a pessoa que não tem deficiência. E isso é muito justo. E eu digo, o SUS realmente funciona. Basta saber procurar o caminho certo. Entendeu? Lógico, tem a demanda que é grande. A gente tem que esperar. Tem coisa que a gente não pode pular à frente, mas que funciona. Justamente quando você tocou aí na questão do transplante do Faustão, me veio até também uma dúvida aqui, eu vou até perguntar, acho que é dúvida também de muita gente. Há também a questão da logística, já que o transplante precisa de um tempo a ser feito. Como há uma fila muito grande no Brasil e todos entram nessa fila, então também entra no meio aí essa logística de quem está mais próximo ali do local? Justo, também. Também e tem isso, e também a questão do horário, né? Porque, digamos, vai que esteja um coração lá no Rio Grande do Sul, vai dar tempo de chegar na Paraíba para aquela pessoa? Entendeu? Um exemplo que eu tenho que foi dentro da minha casa. Painho, quando foi feito o transplante dele, quando abriram ele, viram que não tinha condições de fazer pelas formas que eram feitos normais. Mas devido ao tempo, não dava para chamar o próximo que estava na lista. Por quê? Porque ia passar mais de 12 horas e ia perder aquele rins. Mas devido a isso, eles fizeram uma forma inédita, colocaram o rins em outra, como é que eu posso dizer? Em outra veia, colocou na veia central e conseguiram fazer esse transplante. Mas devido a isso, porque eles disseram ou joga o rins fora ou aproveita aqui de todo jeito. Eles acharam que não ia ter como ser feito, que não ia dar certo. É tanto que chegaram para mim e disseram, amanhã a equipe já está toda preparada para tirar o rins dele. Mas foi dando certo. Aquela gambiarra que eles fizeram deu certo. E ele passou mais de ano. Olha aí, com tá aquele vendo? transplante, né? Importante demais aí o conhecimento para as pessoas que estão em casa, e você que está acompanhando a gente também pode tirar sua dúvida, mande sua mensagem também aí através do nosso canal no YouTube, tira suas dúvidas. Aline, eu quero deixar você à vontade, eu sei que você tem muito assunto para trazer para a gente, então quanto menos eu falar e mais informação você passar, melhor para quem está em casa. Inácio, essa questão do Setembro Verde é de muita importância. Eu acredito que a maioria só conhecemos o Setembro Amarelo, né? Até eu fiquei surpreso quando você falou do Setembro Verde, né? E temos que trazer, temos que focar para mostrar e conscientizar as pessoas. O que eu vejo muito na assistência social na saúde é a família. A família própria não tem a consciência. Muitas pessoas leigas que não sabem nem como vai ajudar aquele paciente. Pessoas que estão negligenciando tanto o tratamento como as condições físicas das pessoas com deficiência, não só deficiências físicas, e principalmente deficiência intelectual. O que é que eu vejo acontecendo? Famílias trancando, excluindo da sociedade e alimentando aquele transtorno. E às vezes até negligenciando o tratamento. Chegou um caso de dizer, onde é que está a medicação da paciente? São quantos? São 3. Só tinha um em casa. Eu disse, mas como é que a senhora dá 3 medicações todo dia e só tem um? Mas eu não sei onde é que está. Tinha medicação em casa e não sabia onde é que estava. Então, estava negligenciando. Eu tento mostrar à família que aquele paciente tem que tomar na hora certa. Tem que ter o controle todos os dias daquela medicação, principalmente para transtornos psicológicos. Porque se ele não tomar aquela medicação certa, ele vai surtar. E ele tomando aquela medicação, ele vai ter uma qualidade de vida, vai dar
qualidade de vida para a família, porque não vai estar, de uma certa forma, incomodando, porque a gente sabe que um paciente com transtorno mental requer muito cuidado e que queira que não dá muito trabalho. Então, se ele estiver medicado, ele vai estar mais calmo, ele vai estar controlado. Infelizmente, as famílias negligenciam isso. E isso é, assim, temos que trazer essa conscientização. Temos que mostrar que uma criança com autismo não é uma doença. Não, é uma deficiência. Não é, entendeu? E temos que mostrar que ele, com as terapias, com o acompanhamento, ele vai ter uma qualidade de vida e vai ter uma vida normal. E conseguir desenvolver habilidades, né? Justamente, vai ter habilidades de ter uma vida normalmente. Porque Judith falou um fato importante, às vezes o excesso de amor é tão grande que diz, não, vou deixar ele aqui na minha redoma, em casa, protegido, só que vai chegar um ponto aquele paciente não ter acesso ao mundo real. Torna totalmente dependente da família. Dependente da família. Aí a minha preocupação, e quando não tiver mais aquela família? Porque é o que todo mundo conversa, né? Enquanto tem aquele senso protetor de mãe e pai, mas quando perder aí vai pro mundo. E se aquela pessoa não tiver tido o acompanhamento, não tiver sido, se tiver sido negligenciado, ele vai estar numa situação, diga aí. Aí o que é que acontece? Vão jogar para abrigos. Ou muitos ficam na rua. Ou mesmo na família, na cidade, das famílias, né? Por causa disso, os pais se foram, não é? E eles estão na rua. Né? São andarilhos na rua e depende de fatores. Então, é importante as pessoas se conscientizar do Setembro Verde e se conscientizar da importância de não negligenciar as pessoas com deficiência. Você está acompanhando o nosso podcast Arara em Foco. Falamos aqui justamente sobre o Setembro Verde agora, né, com a Aline Bandeira. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Manuel Francisco, está acompanhando a gente. Também aqui o nosso amigo Mano do SAMU, tá todos acompanhando a gente. Façam suas perguntas também, participar. Como você falou assim, essa questão das famílias, a visitação sua, especificamente em famílias assim nas residências, não só, que a gente está acostumado justamente os profissionais ficar naquele ambiente, né? Se criou essa imagem da assistência social em tal canto. Onde é a assistência social? É em tal local, é em tal ponto, mas há o acompanhamento justamente nas residências, com a família ali também, diariamente. Uma das nossas ferramentas de trabalho é a visita domiciliar, que há profissionais que não gostam de fazer, mas é algo necessário, de suma importância. Eu digo que o assistente social que não faz uma visita domiciliar, ele não é um assistente social, porque ele ser assistente social só de birô não funciona. A gente tem que ir lá na visita domiciliar, na casa, para ver a realidade, o dia a dia, as condições, o que está faltando, o que deve melhorar, se tem acessibilidade, uma série de fatores. Nós, lá na saúde, eu praticamente, dos 3 dias que estou a serviço, todos os 3 dias tem as visitas domiciliar. Isso de todos, que eu posso dizer assim, de todas as áreas. Tanto a idosos, como para as pessoas com deficiências, para acamados, pessoas que estão passando em estado de miserabilidade, pessoas que estão passando necessidade, pessoas com falta de medicação, pessoas que estão precisando de algum exame. A gente faz todas essas visitas para poder atender melhor o usuário. E fica a pergunta, como é que eu faço para que o usuário deve perguntar, né? Como é que eu faço para conseguir uma visita com assistente social? Eu precisaria conversar com o assistente social, mas não sei como chegar. Muito simples, a porta de entrada da gente é o agente de saúde.
O agente de saúde está toda semana na sua casa. Você vai chegar para o agente de saúde: fulano, eu estou precisando do assistente social aqui. Eu tenho uma pessoa com deficiência aqui na minha casa que não tem o benefício. Como é que eu posso fazer? Você poderia chamar o assistente social para fazer uma visita a mim? E a agente de saúde vai, nos comunica e a gente faz. Se a pessoa não quiser, pode ir diretamente lá no espaço multiprofissional e me procurar pessoalmente. Porque há coisas, Inácio, que nós atendemos que as pessoas não têm coragem nem de dizer a outras pessoas. Principalmente nos casos de denúncias de negligência com idosos, de abusos com crianças e adolescentes e até violência doméstica contra as mulheres. Muitas vezes elas não têm coragem nem de chegar e dizer a uma pessoa. E você pode chegar lá pessoalmente e nos conversar, que a gente vai tentar dar um suporte e direcionar para onde ela vai precisar ir. Importante justamente isso aí, porque muitas vezes as pessoas têm a dificuldade de se abrir com outra pessoa, né? E aí vocês já encurtam esse caminho, né? Demais aí já para ter essa parte aí. Outra coisa importante e bem destacada aqui pela Aline é a questão do assistente social ter essa parceria justamente com o pessoal dos agentes, né, que estão nas comunidades. Então, pedir aos nossos agentes que visitem as residências, porque para que a assistência social também possa exercer cada vez mais a sua função, precisa de vocês. Então, é uma rede, como disse a Judite agora há pouco, que precisam estar de mãos unidas para fazer um grande trabalho. Então, às vezes, como você disse aí, a pessoa não sabe como lhe procurar, porque ainda não tem aquele conhecimento levado justamente pelaquela pessoa que tem que estar ali todo dia diário. Então, que cada um possa fazer sua parte para que possa ajudar, né? Tem muitas pessoas aqui, né? E uma coisa assim que evoluiu muito, Inácio, na assistência. Hoje, antigamente, a assistência social era só na Secretaria de Assistência Social. O assistente social era só lá dentro do CRAS. Hoje em dia nós evoluímos muito, a assistência evoluiu muito, porque hoje em dia temos assistente social na saúde, assistente social na educação e assistente social na assistência social. Então, que queira que não, formam uma rede de apoio, que um vai ajudando ao outro, e isso vai garantindo, viabilizando mais direito para quem necessita. Não é isso? Eu acho que foi uma evolução muito grande da assistência. Muitas vezes as pessoas ficam com dúvida ainda porque pensam: para onde eu vou? E hoje, quando é direcionada à saúde, vai diretamente para a assistente social da saúde, que no meu caso, quando é da educação, a Adriana Duarte, e no CRAS, Mônica. E é muito importante isso. Não temos só elas, temos mais assistentes no nosso município que dá um suporte maior. Só uma ressalva sobre os agentes de saúde, né? Eles são muito importantes na área, quando vai fazer a busca ativa, né? A gente não sabe, tem muitos alunos fora da sala de aula, né, com deficiência, por causa que os pais pensavam que se eles aprenderem alguma coisa, eles iam perder o BPC, né? Então, quando o agente de saúde faz essa busca ativa, né, e informa a assistente social, e essa criança vem para a UAI, e a gente começa esse trabalho de conscientização com os pais, né, fortalece a possibilidade dessa criança desenvolver habilidades, né, e também a gente tem que desmistificar que essa história de que porque a criança está aprendendo, ele vai perder BPC, não. É um direito dele, né? É um direito. E outra coisa que eu também queria fazer uma ressalva é que quando, sobre os direitos, que a Aline falou bem frisou bastante sobre os direitos, é tão assim, incisivo esses direitos, principalmente da educação, que quando a criança não tem condições de ir à escola, a escola vai até a criança. Por isso, nós temos uma criança que está tendo um atendimento domiciliar. Porque até o momento a escola não está preparada, não por conta do governo municipal, mas porque está se adaptando à modalidade de ensino integral. E precisa de como ele tem problema alérgico, né, está um problema de frio, tudo isso. E a escola precisa ainda de muitas adaptações, os professores estão se adaptando, ainda é um sistema novo, né? Então, como essa criança não tem possibilidade de ir até a escola vai até ele.
né? Me manda as atividades, a gente vai fazer o atendimento domiciliar e é assim, né? Não é porque o outro não pode que a gente não pode, é o caso de Aline. Se ele não pode ir até a Aline vai até eles. Importante isso aí, essa informação justamente. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Neto também, que faz parte aí da assistência social, lá ali no CRAS também, né? Então um abraço aí pro Neto. E também tá um assistente social. Também, né? Olha aí, também aí, mais uma informação. Aline, fica à vontade, mais informações aí, fica à vontade aí. Como a gente vinha dizendo, é muito importante o trabalho de inclusão social. Tanto entre as famílias. Eu acredito que hoje em dia a gente tem que orientar e mostrar às famílias a importância da inclusão, de garantir os direitos dessas pessoas. Muitas famílias não sabem nem que eles têm os direitos, né? Hoje, outra coisa também que tem melhorado muito, hoje tem os cordões, né, dos crachás de identificação, identificando as deficiências ocultas. Isso é muito importante. Então, as pessoas têm que saber que existe. Muitas vezes as pessoas não entendem que uma criança está no mercado, ela está se comportando daquela forma, pensa que birra, manha, malcriação, e não sabe que aquela criança tem o transtorno. Quantas vezes uma mãe se priva de ir a tantos lugares por conta de um filho? E por falta de conhecimento da população. Então, é necessário que haja uma inclusão, que haja essa conscientização. Esse Setembro Verde é de suma importância para que as pessoas parem. Olha, um fator muito importante, Judith, que você falou, que eu nunca tinha pensado dessa forma, mas quando você falou, eu disse, realmente, todos nós estamos suscetíveis a acontecer e estar no estado de deficiência. E eu torno a falar e lembrar do meu pai, que o meu pai teve que amputar as 2 pernas e de uma hora para outra eu estava com deficiente, com cadeirante dentro de casa. E aquele mundo tem que se adaptar. E um fato importante também que ela falou e eu fiquei pensando e lembrando do que eu passei, o excesso de amor às vezes prejudica aquele paciente de ter uma evolução. Chegou o ponto de meu marido chegar e questionar e dizer, Aline, seu Lula não pode tomar banho só. E eu disse a ele, não, eu tenho que dar dignidade a ele e tenho que mostrar que ele é capaz de tomar o seu próprio banho. Eu sempre estava lá com ele, amparando para o que ele precisar, mas eu dava dignidade a ele, dele saber que ele ainda, mesmo sem as pernas, ele podia lavar um cabelo, passar um sabonete. E meu marido, ele sempre questionava isso. Eu dizia, Cristiano, o cuidado, o amor não quer limitar aquela pessoa. Ele tem que saber que mesmo com a deficiência dele, ele é capaz de fazer as coisas que eles faziam. Quer dizer, que se eu não ensinar ele a ter uma sobrevida, como é que ele vai viver? Se eu for todas as vezes empurrar a cadeira, como é que ele vai aprender a se locomover com a cadeira? É importante ter essa conscientização. Eu sei que às vezes o excesso de amor atrapalha, mas nós temos que mostrar que ele ainda é capaz, entendeu? É muito importante isso, as famílias entender e ver isso, e pensar, se eu não tiver o amanhã, não é? Importante mesmo, porque às vezes o pessoal, esse senso de proteção demais, acaba diminuindo, né? Às vezes a pessoa fica naquela, não vou fazer porque eu dependo de fulano. Eu conheço algumas pessoas que já se acostumam, né? Porque já tem tanto senso de proteção que às vezes até para tirar uma colher de um local ele já não tira mais, né? É verdade. E isso é dar dignidade à pessoa. Você é muito triste, Nácio, você se sentir inútil, você ser limitado. Você tem que estar ali limitado, dependendo de tudo para uma pessoa. E a gente tem que mostrar que ele é capaz, que ele pode ter outros meios de andar,
de falar, de se comunicar. Eu tenho um grande exemplo também com um amigo meu que se acidentou, que ele tinha uma vida normal e de uma hora para outra sofreu um acidente e ficou com uma lesão no cérebro. E eu sempre lá estimulando, orientando e ajudando, e hoje eu vejo a evolução. E uma das coisas que mais me emocionei foi eu chegar lá, passei um tempo sem ir lá, cheguei lá e vi quanto ele tinha evoluído na comunicação. E uma das primeiras coisas que eu falei, porque ele ficou sem falar, eu disse, mas ele vai ter que se comunicar. Primeira coisa que eu fiz, vamos digitar no WhatsApp, para ele ter como falar, porque é muito triste você ficar sem poder se comunicar. Você imagina de uma hora para outra você não poder falar? A gente tem que ensinar outros meios, outras formas. E assim ele vai evoluindo, vai se adaptando ao novo meio dele. Muito bom. Você está acompanhando o nosso podcast Arara em Foco, já estamos chegando quase aqui, mas eu sei que você ainda tem mais assuntos, então eu queria que você repassasse mais informações aqui. Já vamos com 1h30 quase, né, Frank? Já? O assunto, quando é bom, o tempo voa. Só para finalizar, dizer à população, dizer que nós estamos trabalhando uma rede. Nosso município, graças a Deus, eu fico muito feliz com a evolução do ensino AE. E sempre falo a Judite direto que admiro demais elas. Tenho muita vontade de ir com elas lá na FUNAD, porque a gente vê a evolução, vê o que podemos fazer para ajudar as pessoas do nosso município, né? Não só por termos cargos públicos, e sim uma forma de ajudar o próximo. Como Jesus fez, né? Como Jesus fez. Quando ele tirou aquele paralítico da cama, ele disse, pega a tua cama e anda. Ele não disse, deixa tua cama, né? Então, a gente tem que ensinar que ele saiu de lá, mas ele tem que carregar aquela ali, mas seguir em frente. Mesmo que você não saia daquela cadeira de rodas, mas você tem que seguir em frente. A gente não pode alimentar uma pessoa para formar outro transtorno, que no caso é uma depressão. Quantas pessoas hoje em dia sofrem de depressão? Principalmente as pessoas com deficiência intelectual e as pessoas com TEA, né, o autista, né, quando ele chega à puberdade, adolescente, são um dos indícios maiores de depressão. Por falta de compreensão, por falta de aceitação, por falta de inclusão. Então, com isso, eles geram outros transtornos, como você falou, e acaba acarretando uma doença, né? Porque a deficiência não é uma doença, como você bem falou, é uma condição, mas por causa dessas situações que nós, como cidadão, né, acabamos provocando no outro, né? Através do nosso capacitismo, acabamos provocando uma doença no outro. Outro fato também muito importante, a minha realidade já é diferente da de Judite. Judite acompanha já uma evolução das famílias que já estão conscientizadas do problema das pessoas. Eu já pego as famílias sem ter essa consciência. Eu tenho que mostrar que tem outro meio, tem outra solução, tem um encaminhamento. E infelizmente as pessoas não sabem. E eu friso muito na importância da família, da aceitação da família. Quantos pais não aceitam que os filhos têm autismo, têm TDAH? Quantos pais não percebem? Até pelo excesso de amor, né? Mas a gente tem que estar ali orientando e mostrando. E um fato que eu acho muito importante é a escola. Porque a escola vê até o que os pais não vê, por excesso de amor. Isso. Gente, eu quero agradecer a vocês. Se tiver mais assuntos aí, eu sei que o tempo foi pouco, né? Mas a gente quer agradecer muito a vocês pela participação e estará sempre aberto aqui o espaço para que vocês possam trazer esse conhecimento, porque ainda mesmo assim com esse vasto leque de opções que a gente tem, de atendimento, muitas coisas, mas ainda há muita gente que não tem o conhecimento e que aos poucos a gente tem que levar essa informação para que chegue cada vez lugar mais longe que tiver dentro de Arara, mas que seja o conhecimento levado, né? Nós da saúde estamos fazendo uma campanha de conscientização, tanto nas escolas, com palestras nas escolas, como também nos PSFs, que
toda quinta-feira e toda terça-feira, a primeira terça-feira do mês, ou a última terça-feira do mês, tem palestras de conscientização à população. Porque às vezes uma pessoa vai fazer uma consulta, mas vamos pegar aquele pessoal ali, vamos fazer uma conscientização. Amanhã na UBS 5 vai haver uma palestra sobre Setembro Amarelo. Teve no mês de agosto sobre violência doméstica. Às vezes as pessoas não sabem nem para onde vai. Todo mês tem uma campanha, tem a conscientização e as palestras para orientar a população dos seus direitos e conhecimento, né? Eu agradeço pelo espaço, por causa que a gente fez o AE, né, junto com, novamente eu friso aqui a equipe pedagógica, junto com a diretora Aparecida, a gente fez essa conscientização nas escolas, né, a gente andou todas as escolas do município, né, com itinerário literário sobre inclusão, mas faltou essa abrangência para a sociedade, né, porque ficou só no campo educacional, né, precisou se expandir. Então, a gente agradece a oportunidade, que é uma forma de expandir a discussão e provocar, né, essa reflexão no outro, né, para incluir, né, a pessoa com deficiência e garantir os seus direitos e chamar mais adeptos, né, para se envolver nessa rede colaborativa, nessa rede de apoio, né, porque a rede, por enquanto, o que a gente pode dizer que só tem 3 redes de apoio que estão sendo efetivadas. Mas faltam as outras redes, né? Outros campos que é de direito, né? Por exemplo, a saúde, como a Aline falou, que é de direito, e se manifestar e promover, principalmente na questão de dar prioridade em questão de filas e em outros campos também. A gente agradece. É muito bom ter um parceiro de escola junto. Rever novamente. É bom rever profissionais hoje já gabaritados, né? Isso, e bom que a gente evoluiu, né, Inácio? E outra coisa também, Inácio, bem importante deixar claro, que as pessoas que queiram uma orientação, que não saibam para onde procurar, podem nos procurar, que estamos à disposição para ajudar em todos os fatores, até às vezes uma pequena palavra que já dá uma orientação, não é isso? Essa é a nossa função e fico grata por esse espaço de conscientização que será de grande importância para todos que estão assistindo e todos que irão assistir. E irão assistir. Né? Isso é muito importante para nós, como assistente social, como na educação, e a gente saber que a gente pode fazer algo um pouquinho na vida daquela pessoa. O assistente social tem uma frase que diz... você, assistente social, não sabe quantas vidas você transformou, mas cada vida que você transformou sabe o quanto você ajudou. E isso é muito importante. Eu agradeço a oportunidade de coração, viu? Eu que agradeço, em nome aqui também do Frank, todos que fazem um podcast Arara em Foco, você que está em casa, muito obrigado por você também estar nos acompanhando e, com certeza, mais vezes vocês virão, porque a gente plantou a semente e vamos colher frutos maiores no futuro e aí vamos trazer um campo maior ainda para debates, para conversas, muitas vezes, viu? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês nessa caminhada, tá bom? Obrigado a vocês. Gente, grande abraço, que Deus abençoe. Quinta-feira a gente tem um novo encontro, viu? Aí será a vez da gente falar também com a doutora Paula Francinetti, mais um assunto para a gente debater. Arara tem filhos ilustres que contribuem para o desenvolvimento. E o podcast Arara em Foco está trazendo um a um para demonstrar isso. Grande abraço, uma ótima noite para vocês. E é de suma